Rubem Amorim se aproxima de acerto com o Liverpool para ser substituto de Klopp na equipe inglesa. A informação vem do jornalista Pedro Sepúlveda de Portugal. O técnico do Sport virou o principal nome dos Reds depois de Xabi Alonso anunciar que ficaria no Leverkusen. Além desse assunto, nós vamos falar sobre a insatisfação de Benzema na Arábia Saudita e João Félix entregando que Bernardo Silva pode jogar no Barcelona na próxima temporada. O Flamengo e a Adidas lançaram a nova camisa do time carioca para a temporada. Pedro, Eric Pulgar e Cebolinha foram os modelos da equipe masculina, predominantemente branca e com detalhes em vermelho. A estreia da camisa 2 acontece no próximo domingo contra o Atlético Goianiense pela primeira rodada do Brasileirão. Benzema passou um período de 4 meses sem marcar pelo Al Ittihad e encerrou o jejum nessa semana quando anotou um dos gols de seu clube pela Supercopa da Arábia Saudita. O francês tem se mostrado insatisfeito com o seu rendimento, mas criticou também seus companheiros de equipe, dizendo: "Não sou o Benzema do Real Madrid porque não é o mesmo tipo de jogo e nem são os mesmos jogadores. É o meu primeiro ano aqui, preciso da ajuda em campo. Eu não ganho jogos sozinho." Apesar de manter o foco no Ittihad, há uma possibilidade do atacante deixar a equipe ao final dessa temporada, segundo informa o jornalista Fabrício Romano. E eu acredito que o Benzema deve de fato deixar a equipe ao final dessa temporada. Se para ele continuar pesando o fato de que ele quer disputar campeonatos, quer ser artilheiro e ser o real protagonista da equipe, eu não vejo outra maneira a não ser deixar o Ittihad. Agora todos sabem que ele e outros jogadores foram para lá por conta do dinheiro, e se isso for mais importante, ele vai continuar. O atacante se envolveu em algumas polêmicas com o ex-treinador Nuno Espírito Santo. Chegou a discutir também com Marcelo Galhardo, atual treinador da equipe, que inclusive deixou de fora da Liga dos Campeões da Ásia por conta da forma física do atacante. Aos 36 anos de idade, não há muita oportunidade para o jogador, mas se ele resolver sair da Arábia, acredito que clubes franceses e até clubes alemães de níveis médio devem investir em sua contratação. Fazendo uma ótima temporada pelo Bolonha da Itália, colocando a equipe na 4ª colocação, brigando até por vaga na próxima Liga dos Campeões, o brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta pode ser o novo treinador da Juventus. A equipe de Turim prepara a troca de comando para a próxima temporada, após o baixo rendimento de Maximiliano Allegri sob o comando da Juve. Além dos italianos, o Barcelona também chegou a demonstrar interesse na contratação do brasileiro. A Juventus também está de olho em Felipe Anderson, que está próximo de ser reforço da equipe italiana. Segundo Fabrício Romano, o meia brasileiro chegará de forma gratuita depois de não acertar sua renovação com a Lazio. Cria do Santos e atualmente com 30 anos, nessa temporada o meia participou de 43 jogos, marcou 3 gols e deu outras 7 assistências. O Liverpool tem Rubem Amorim como nome ideal para substituir Jürgen Klopp na próxima temporada. Os Reds inclusive desistiram da tentativa de contratação de Roberto De Zerbi do Brighton, outro nome que estava na pauta da equipe inglesa. Segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, os Reds vão oferecer um contrato de 3 temporadas para Rubem Amorim assumir o comando do time. O Sporting está ciente de que deve perder o treinador, mas ainda assim estão focados na conquista do campeonato português. Haja vista a reta final da temporada europeia e as diversas mudanças de treinadores que vai acontecer, o Liverpool quer se adiantar e encaminhar pelo menos o seu novo comandante. O contrato de Rubem Amorim com o Sporting é válido até junho de 2026 e a equipe portuguesa espera receber cerca de 20 milhões de euros para ceder o treinador ao Liverpool. O Brasileirão 2024 começa nesse final de semana e já de cara uma nova regra entrará em vigor. Os árbitros terão que explicar as decisões revisadas no VAR ao público. Os anúncios serão feitos através dos alto-falantes do estádio e transmitidos pelo microfone dos árbitros. Revisão VAR, decisão final, penalti. Para encerrar o vídeo, João Félix confirmou o interesse de Bernardo Silva em jogar pelo Barcelona. Em uma entrevista à Rádio Catalunha, o atacante português fez revelações surpreendentes sobre o interesse de Bernardo Silva em se juntar ao Barcelona. Félix confirmou que ele próprio conseguiu persuadir o meia do City a considerar uma mudança para o clube catalão. Falando sinceramente, consegui convencer Bernardo de que ele quer vir para o Barcelona. No entanto, esta decisão não depende apenas dele. As declarações do atacante do Barça revelam que a equipe está próxima de chegar a um acordo com Bernardo Silva, apesar do interesse de outros gigantes europeus como o Paris Saint-Germain. O Manchester City estipulou um preço de 50 milhões de libras para a transferência do jogador. A questão financeira é o ponto crucial nesse possível acordo. O Barcelona está ciente da importância de entender seus limites financeiros antes de avançar com a transferência de Bernardo. Tanto é que Félix enfatizou que o aspecto financeiro será determinante para o desfecho da negociação. Além disso, o atacante ressaltou que Bernardo Silva sempre teve uma atração pelo Barcelona, alimentando essa possibilidade nos últimos anos. Não será nada fácil tirar o meia do Manchester City. Multicampeão em uma das eras mais vitoriosas dos Citizens, Bernardo Silva está entre os principais nomes na equipe inglesa, ao lado de Rodri, De Bruyne e Haaland. Mas de fato, a vontade do jogador será o fator positivo para os espanhóis, e o lado ruim é que dificilmente o Barcelona topará pagar os 50 milhões de libras, que não seria um problema para o PSG.